Olá, tudo bem? Ótima sexta-feira para você. Estamos chegando com mais um Ação Agro. E no programa de hoje nós vamos trazer uma entrevista com o pesquisador do Instituto de Agronomia de Campinas, Dr. Ailton Pereira Duarte, falando sobre o milho safrinha. Aproximadamente 70% da área e da produção brasileira de milho é relativo ao safrinha. Mais uma reportagem da série de piscicultura e as dificuldades dos produtores em comercialização da tilápia nos frigoríficos. Os pequenos e os médios produtores não estão conseguindo retorno. Fomos até o campo experimental de café Isidoro Bronze, em Araguari. Toda a região do Cerrado Mineiro aproveita nossos dados, né? E o produtor daqui da região, principalmente de Araguari. E mais as cotações do agronegócio, nós já voltamos. O melhor provedor de internet da região chegou em Tupaciguara. Vem agora para Audicom Wi-Fi. Ligue 3222-6800. Internet de qualidade e a garantia da velocidade contratada. Audicom Wi-Fi. E já estamos de volta. Fomos até Araguari conhecer o campo experimental Isidoro Bronze, onde são realizadas pesquisas na área de cafeicultura. Uma parceria entre a Associação dos Cafeicultores de Araguari, Ministério da Agricultura e Uniub, a Universidade de Uberaba. Nós estamos visitando o campo experimental Isidoro Bronze, que foi instalado para pesquisas em cafeicultura. Estamos aqui com o Sérgio Bronze, que é proprietário, e ele vai nos dar detalhes como que começou e qual o principal objetivo desse campo Isidoro Bronze. A Associação dos Cafeicultores, com a realização da FNCafé, a gente começou a perceber uma demanda do nosso público na FNCafé de pesquisas na região, porque todos os dados até então que a gente ouvia falar na FNCafé eram de outras regiões produtoras de café. Então a gente tinha a necessidade, o pessoal perguntava, mas será que funciona? Né? Isso foi testado lá no sul de Minas, funciona aqui no Triângulo Mineiro, o clima é diferente, a condição é diferente. Com isso a gente começou, em 2007, pontualmente em algumas propriedades, a fazer alguns testes, fazer algumas pesquisas. E constatamos que realmente era necessário, que havia diferenças. E aí em 2009, a associação resolveu montar um campo para ela e abranger mais ainda a área de pesquisa, com mais elementos pesquisados. Com isso, eu fazendo parte da diretoria, eu disponibilizei parte da minha propriedade para que fosse instalado então o campo, né? E em homenagem ao meu pai, Isidoro Bronze, foi dado esse nome ao campo. Hoje a gente conta com uma área de 9,5 hectares destinados à pesquisa. Temos na propriedade aqui 108 cultivares diferentes de café, que são as cultivares que são misturadas geneticamente para chegar às novas variedades, o que é plantado recentemente, né? Testamos insolação, temos um plantio em raio para testar a influência da posição do sol durante todo o período. Temos pesquisas de podas, de adubações, de defensivos do geral. Junto a isso a gente tem parceiros. Então hoje, como o campo ele é registrado no Ministério da Agricultura e o coordenador principal é um técnico do Ministério, Roberto Santinato, aqui muitas empresas como a Syngenta testam produtos novos que vão ser lançados para a cafeicultura mais à frente. Então hoje oficialmente é um local onde novos produtos são testados, novas práticas são testadas e a gente consegue anualmente, na última quinzena de setembro normalmente, levar isso ao agricultor. A gente faz um dia de campo, né, onde todos os resultados que a gente teve das pesquisas naquele ano, a gente leva em pequenas palestras ao produtor da região. Sérgio, fala para nós sobre a importância da estação agrometeorológica. Então, essa estação, a gente conseguiu ela junto ao Ministério da Agricultura, é uma estação completa para pesquisa em campo. Então nós conseguimos medir, né,
tudo que interessa para o café. A gente tem a parte de chuvas, né, de precipitações, a parte de pressão atmosférica, ventos e temperaturas máximas e mínimas. Com isso, e esses dados são coletados e transferidos por computador diretamente, né? A estação ela é online, ela já transfere os dados para o computador aqui na fazenda. Então, com isso, a gente consegue analisar a influência do tempo no comportamento do café. Porque às vezes o café se comporta de uma maneira que talvez não fosse a que a gente estava esperando, né, com o trabalho que foi feito e tudo mais, e você vai ver, não choveu de jeito nenhum, a temperatura foi muito alta, né? Por exemplo, há 2 anos atrás nós tivemos um abortamento muito forte de florada em setembro, né, porque nós tivemos picos de temperatura altíssimos. Sim. Que, né, a pesquisa já mostrou que isso acontece. Cria a estrelinha, né, a flor abre em estrelinha, e ela não vinga, não produz. Então a estação é fundamental para que, interagindo com os resultados que a gente consegue dos outros testes que a gente faz, analisar e ver se a influência boa ou ruim teve a ver com o clima, né? E isso é pontual, não tem outra na região, então isso está dentro do campo, está aí a 500 metros do campo, e a gente consegue ter essa precisão nos resultados. Isso é importante porque é uma espécie de um diagnóstico que você faz para o produtor, né? Sem dúvida. Né? Hoje os dados nossos, a gente transfere ele para a região toda. Uhum. Como a estação é uma estação, né, moderna, toda a região do Cerrado Mineiro aproveita os nossos dados, né? E o produtor daqui da região, principalmente de Araguari, né? Porque ele tem qualquer problema maior, ele já liga na nossa estação e tal, fala, teve alguma alteração importante, o que aconteceu, né, isso, porque ele já dá um norte para ele. A gente observa que nas ruas da lavoura existem plantações. Vocês aproveitam para aquela tradicional safrinha plantar alguma coisa? Hoje a terra, né, principalmente na nossa região, é uma terra muito cara, né? Então, principalmente o café, ele leva de 2 a 3 anos para você ter um retorno financeiro. Para começar a produzir. Para começar a produzir, 1 ano, 2 anos ele já dá alguns caroços, mas comercialmente é 3 anos. Sim. Então, você tem ali um baita, e ele é pequenininho, tem aquela entre linhas do café, tem um espaço enorme, né? Onde você tem já todo o sistema de irrigação já montado ali naquele lugar. Então, hoje a gente costuma fazer parceiros, né? O pessoal que trabalha com hortaliças, né? E plantar hortaliça no meio. Então, aqui eu costumo fazer com couve-flor, com vagem, eventualmente pimentão, berinjela, enfim. Eu não tenho propriamente tempo para fazer, mas tem o pessoal, né, que trabalha com isso, os parceiros, e é onde você aproveita toda a estrutura que já tem. Entendi. Né? E isso te dá uma renda que banca praticamente o custo do café. Une o útil ao agradável, né? Aí você vai ter uma renda para bancar o custo do café até ele entrar em produção. Tá certo. Falamos então com o Sérgio Bronze, aqui do Campo Experimental Isidoro Bronze. Fica na rodovia que dá acesso a Amanhece. Amanhece. É a rodovia? Rodovia chamada Rodovia do Café, MG 414. 414. Muito obrigado, boa sorte, viu? Muito obrigado, Tudo de bom. Um abraço grande. Em nossa região é comum, após a colheita da soja, o plantio do milho safrinha. É sobre esse assunto que nós vamos conversar com o pesquisador do Instituto de Agronomia de Campinas, Dr. Ailton Pereira Duarte. O milho safrinha começou no Paraná por iniciativa de produtores rurais, basicamente na década de 1980. E de lá evoluiu muito no Brasil. Era uma área inexpressiva, na década de 1980 ocupou próximo aí de 200, 300 mil hectares no máximo, e hoje nós chegamos a 11 milhões de hectares. E representa, em relação à área total de milho do Brasil, 2/3 da área, aproximadamente 70% da área e da produção brasileira de milho é relativo à safrinha. Inicialmente foi em substituição à cultura do trigo em regiões tradicionais como Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Posteriormente, na década, já nesse século, a partir de 2000, expandiu muito para a região centro-oeste brasileira. Para vocês terem uma noção, Mato Grosso, área aproximadamente 4,5 milhões de hectares de milho safrinha.
E, o mais importante, além de aumento de área, houve um aumento significativo de produtividade. Embora tenha iniciado por agricultores, a cultura do milho safrinha ela evoluiu realmente com a atuação da pesquisa em conjunto com produtores e assistência técnica. Isso permitiu que em 25 anos, que iniciou lá no estado de São Paulo, com o Instituto Agronômico de Campinas, com as suas pesquisas nessa área de fitotecnia da cultura do milho safrinha, nós, em todo o Brasil, houve uma evolução de produtividade, dobrando a produtividade. No início, nos primeiros trabalhos nossos, a produtividade ficava entre 2.000 e 2.500 quilos por hectare. Hoje nós estamos, em média nacional, próximo de 5.500 quilos por hectare. Ou seja, dobrou-se a produtividade em praticamente 25 anos de aplicação de tecnologias apropriadas a essa modalidade de cultivo. E no estado de Minas Gerais? O estado de Minas Gerais ele tem uma característica, como eu falei, houve ciclos aí de expansão da área. Minas Gerais, a expansão ocorreu na década de 2010. Hoje nós temos aproximadamente 300 mil hectares, enquanto no milho verão, por volta de 700 mil hectares. Ou seja, 30% da área é milho safrinha, ao contrário da média brasileira, que é 70% milho safrinha e 30% milho verão. Por que houve essa expansão mais tardiamente? Porque o sucesso do milho safrinha depende de adequações do sistema de produção de soja e milho safrinha. Aproximadamente 99% do milho safrinha após soja. Então nós temos de trabalhar a sucessão soja-milho safrinha. E a principal inovação que houve para aumento de produtividade foi a antecipação de semeadura do milho safrinha e de uso de cultivares adaptados a essa modalidade de cultivo. O material às vezes vai muito bem no cultivo do verão e não tem adaptação ao milho safrinha, na época da safrinha. E com isso, então, em Minas Gerais, nós tivemos aí a possibilidade do sistema de plantar soja mais cedo e colher soja mais cedo. Então, a modernização dos cultivares de soja que está viabilizando o milho safrinha em regiões onde tradicionalmente o inverno é muito seco. Tem regiões do Brasil que o inverno não é tão seco, você não precisa semear tão cedo. Mas aqui no Triângulo Alto Paranaíba, no máximo fevereiro tem que finalizar a semeadura do milho safrinha. Se você não tiver uma antecipação de semeadura da soja com cultivares mais precoces, não se viabiliza o milho safrinha. Vamos para mais um intervalo e daqui a pouquinho a série sobre piscicultura. O melhor provedor de internet da região chegou em Tupaciguara. Vem agora para Audicom Wi-Fi. Ligue 3222-6800. Internet de qualidade e a garantia da velocidade contratada. Audicom Wi-Fi. Já voltamos. Iniciamos no programa passado uma série sobre piscicultura. Dessa vez, vamos trazer as dificuldades e alternativas dos produtores da represa Capim Branco 1, em Araguari. No início da série, mostramos a dificuldade de comercialização da tilápia, vivida pelo produtor de Araguari, senhor João Novato, na represa Capim Branco 2, junto aos frigoríficos da região. Eu nunca fiquei assim, está fazendo 10 meses que eu estou com os peixes na água. Na mesma represa, o engenheiro agrônomo José Rafael da Silva, piscicultor há 8 anos, também sente a retração do mercado. É uma atividade bastante complexa, é um aprendizado, você tem que buscar muita ajuda, né, para conseguir sair bem tecnicamente, conseguir uma produção com preço razoável. Mesmo assim, mesmo nessa condição, os pequenos e os médios produtores não estão conseguindo retorno. A única saída para essa situação, pelo menos no nosso entendimento, né, os outros colegas que também são pequenos e são médios piscicultores, é que a gente se una e faça algum movimento, uma cooperativa, uma associação, ou a gente parte para esse movimento, ou, no nosso entendimento, né, dos colegas que são pequenos, nós vamos desaparecer. Fomos até a represa Capim Branco 1 conhecer outros piscicultores. Nesta fazenda gerenciada por Rogério Ramos, os proprietários investiram na melhoria do manejo para garantir maior rapidez e menos esforço na retirada dos peixes. Desenvolvemos aí um passaguá, né, para eletrônico,
para não forçar tanto as costas, né, da gente aí, que a gente sofria muito com a coluna aí para estar tirando peixe. Então facilitou muito, a gente consegue retirar aí até 80 quilos de peixe no passaguá, né? Que é até rápido, né? Agiliza bastante aí o manejo, né? Em questão também da tubulação para tirar o peixe lá fora, diminui muito as caminhadas aí, né? Que é uma caminhada de 30 metros. O peixe, como tem que ir vivo, aí ele sofre menos, né? Já vai no cano com água e ele cai na água também, na sacola, que já vai para o caminhão. Apesar das melhorias, o preço de venda da tilápia não vem agradando. O preço do mercado era um preço assim de 5,50, por exemplo, hoje está pagando 4,50, 4,60. Não tem muita perspectiva de melhora de preço. Nossa região tem alguns frigoríficos, pequenos, outros de médio porte, e que não conseguem absorver toda a produção que a região tem. Alguns produtores cresceram bastante, então a gente tem que procurar diversas portas, né, para a gente escoar a nossa produção, porque a gente está com peixe na água, então é dinheiro parado, então a gente tem que procurar saídas. Alguns frigoríficos mais longe, 150 quilômetros daqui, 200 quilômetros, então está sendo a nossa saída, então nesse momento de crise assim, a gente tem que procurar diversas oportunidades. Para o professor da Universidade Federal de Uberlândia, Frederico Costa, que acompanha o projeto da fazenda de perto, a piscicultura vive um momento de profissionalização. Um momento de mudança em que a tendência é que os produtores que estejam mais bem preparados, que estejam trabalhando de forma profissional, com maior controle produtivo, consigam se manter no mercado, mesmo com a margem de lucro relativamente mais baixa pela queda no valor da venda. O trabalho do professor faz parte de uma parceria entre a fazenda e a universidade. Neste projeto de extensão, alunos de veterinária e zootecnia acompanham de perto a cadeia de produção da tilápia. Nós tivemos a oportunidade de firmar essa parceria com a empresa Bioaqua na intenção de estreitar a relação do ambiente acadêmico com o ambiente de produção, para que os alunos do curso, seja da medicina veterinária quanto da zootecnia, tivessem essa oportunidade de vivenciar o dia a dia de uma piscicultura, entender quais são as problemáticas, qual que é a inserção desses profissionais na atividade da piscicultura. Para mim, que tive afinidade com essa produção, que eu quero trabalhar como técnica na área de piscicultura, vir para cá é uma forma de conhecimento na prática. Né? Então, nos dias que tem classificação, que chega peixe, todos os tipos de manejo que tem aqui, sempre quando eu posso, eu venho acompanhar. Se dá para mim pegar ali no pesado, eu pego junto. Então, assim, me preparando para poder entrar no mercado de trabalho e saber como que se faz, como que se pesca um peixe, como que funciona cada um desses manejos. Né? Também na represa Capim Branco 1, visitamos a piscicultura Volta Grande, do empresário e piscicultor Paulo Roberto Pereira. Ele está na atividade desde 2010 e chegou a um patamar considerável na produção de peixes. Em média, gasta 170 sacos de 25 quilos de ração por dia para manter a comercialização de aproximadamente 60 toneladas por mês de tilápia. A grande dificuldade é em fechar as contas entre o custo de produção e o valor da venda para o abate. A ração está ficando a 70% do custo de produção. O lucro hoje está até difícil de falar, né? Mas os últimos lotes que a gente vem vendendo aqui de outubro para cá, acabou que atrasou muito as vendas, demorou muito a vender e o peixe passou do momento de vender. Ele acabou crescendo, passando do ponto de abate, aí a conversão fica muito ruim. A gente está nos lotes aí, a gente está no vermelho. Ele não vai fechar positivo não. Um mês atrás, o peixe saiu para mim, custando para mim R$4,75, eu vendia R$4,25. Saiu a R$4,25. Então, quer dizer, não tem como sair, né? Outros lotes agora a gente espera que cubra essa diferença, esse vermelho. Para se manter vivo no mercado, ele aposta na criação de um frigorífico na região, que irá suprir a sua demanda e de outros produtores. Um projeto que deverá ser concretizado ainda em 2019. Desde quando eu comecei a criar já em 2010, na primeira safra eu já entendi que eu tinha que buscar uma parceria sólida para poder colocar lá na ponta, né? Produzir e colocar lá no supermercado. No entanto,
E até agora ainda a gente não conseguiu, né? Um pouco é por falta de volume, outro a parte burocrática, outra coisa a gente não tinha uma estrutura ainda para poder fazer isso, que isso demanda uma produção razoável, né? Mas a gente está chegando perto, eu acredito que é mais um pouco aí, a gente já vai conseguir, já temos a nossa marca, hoje a gente está produzindo, eu estou pagando serviço, né, através de empresas contratadas aí e autorizadas a fazer o processamento. Então, estamos assim, e foi a salvação nossa, porque se não tivesse fazendo isso, estaria pior ainda. Cliente de Paulo Roberto e do outro lado da cadeia, o empresário Anderson Francisco aposta na venda de tilápia em supermercados há 4 anos. E o resultado tem sido surpreendente. Peixe de qualidade, né? Ele cria, aqui eu acompanho ele tem alvará sanitário, tudo legalizadinho, meio ambiente, IBAMA, tudo certinho, né? A gente leva o peixe aqui com nota fiscal, né? Com atestado sanitário, tudo certinho, para ter um peixe de qualidade para o nosso consumidor. O consumidor, ele vendo o peixe vivo, o interesse dele se torna maior? Maior, com certeza. A pessoa vê o peixe vivo ali no aquário ali, todo mundo que compra a primeira vez, ele volta, porque o sabor é diferente, é diferenciado. E esse é o Ação Agro. Toda sexta-feira você confere o nosso programa aqui na TV Vitoriosa a partir de 7h15 da noite. Acompanhe também pelas redes sociais, @Ação Agro, nosso Instagram, facebook.com/Ação Agro, nosso site www.açãoagro.com.br. Temos também o nosso canal no YouTube. Dúvidas e sugestões, envie para o nosso e-mail jornalismo@açãoagro.com.br. Grande abraço para você, uma excelente sexta-feira e um ótimo final de semana.